sexto ano, então vamos iniciar mais uma videoaula. Hoje faremos correções de exercícios. Faremos a correção do capítulo 3, ok? Bom, então o capítulo 3, ele tinha como título Home Sweet Home, né? Lar doce lar. E vamos aos nossos exercícios, né? Nesse capítulo, podemos conhecer vários tipos de moradias, vários objetos, né? Que tem na casa, alguns furnitures, né? Os móveis. Então, olha só. Aí, na primeira página de exercícios, nós temos o Reading Time. Iniciamos aí os nossos exercícios com questões discursivas. Essa não precisamos responder. Vamos para a questão número 2. Leia a informação e sublinhe o nome dos itens que você pode ver nas imagens. Então, nós faríamos um traço embaixo de objetos que identificamos na imagem e que estão presentes aqui no texto, né? Então, olhem só, as palavras que havíamos que sublinhar. Lego House, Kitchen, Toaster e Bread Box. Tá? Então, essas eram as palavras que tínhamos que sublinhar aí no texto. Número 3. Volte para o texto e responda as questões. Letra A. How many Legos bricks were used in the house? Quantos Legos foram usados para construir a casa, né? Então, ele coloca aí 3,3 milhas, né? Eram perguntas que tínhamos que responder de acordo com o texto, tá? Então, essas informações também estão no texto. Letra B. How many rooms are there? There are 4, né? 4 rooms. 4 cômodos. Vamos adiante. Estudamos o there be, como utilizamos, né, sua forma afirmativa. Então, o there be eu utilizo para falar sobre a existência de algo, tá? Então, olha só, a questão número 1 diz o seguinte: leia novamente as frases do texto e responda as questões. Então, ele coloca aí essas duas frases do quadro e vamos às perguntas. What expression is used for singular? Just one item. Então, dentre o there be, nós temos o there is e o there are. Um eu utilizo para plural e o outro eu utilizo para singular. A pergunta da letra A é qual é usado para singular. Então, o there is, né? E a letra B, qual é a expressão usada para o plural? Só pode ser o there are. Olha só que fácil era a pergunta. É só uma questão de leitura e entendimento mesmo, né? Número 2. Complete o quadro com palavras do texto. Então, olha só. Eu tenho aí o quadro com as palavras que tínhamos que colocar aí na tabela. Então, nós temos in this house there is. Nessa parte, nessa coluna onde tem a expressão there is, bom, eu já sei que o there is ele é utilizado para singular. Então, eu vou colocar objetos, as palavras do quadro, que estão no singular, né? Muito de lógica. Então, olha só. There are, eu já vou colocar as palavras que dão a ideia de plural, ou que estejam realmente no plural. Então, nós temos aí todas essas palavras distribuídas nas colunas e vamos adiante. E aí vimos
no at home, na seção at home, algumas palavras, né? Algumas palavras novas, outras nós já conhecíamos, que fala sobre as partes da casa. Então, nós tínhamos que nomear cada parte da casa, tá? Nós tínhamos que seguir aí a linha, né? Essa reta para cada cômodo da casa e colocar o nome de acordo com o que está aqui no quadro verde. Então, eu tenho yard, bedroom, corridor. Então, são todas as partes da casa aqui nessa questão, ok? E alguns móveis também. Vamos adiante. Número 4. Agora, marque cada parte, cada pedaço, né, dos móveis ou equipamentos e coloque os nomes. Então, olha só, eu tenho aqui nas alternativas que vai da letra A até a letra L, os nomes dos furnitures, né, dos móveis de uma casa. Então, eu tenho bath, que é a banheira. Inclusive, nessa videoaula eu lembro que eu fui falando a tradução de cada furniture, né? De cada móvel da casa. Então, você via o nome do móvel e colocava a letra referente ao nome da palavra. Então, vamos continuar aqui. Your turn. Escolha a melhor opção para completar cada sentença. Então, olha, vamos à letra A. In my grandma's living room, there is a very comfortable sofa made of leather. Né? Então, na sala de estar da minha avó, existe um muito confortável sofá feito de couro, ok? Letra B. Hannah and Leah's, pontinho, pontinho, is very organized. There are 2 beds, 2 nightstands and 2 lamps. Bom, pelo restante da frase, nós percebemos que são móveis do quarto, do bedroom. Então, só pode ser bedroom, né? Letra C. Oliver is always in the kitchen. He loves cooking. His fridge, né? A sua geladeira está sempre cheia de comidas deliciosas. Letra D. There are so many books in Miss Billow's house that she needs 3 bookcases. Então, existem muitos livros na casa da senhorita Bellos. E por isso, né, ela precisa de 3 bookcases, 3 estantes de livros. Número 2. Take a look at the house below and describe it using there is and there are. You can mention the rooms and the furniture. Tá? Então, aqui nesse exercício, as respostas podem variar, podem ser diferentes, tá? Mas o que basicamente tínhamos que fazer era: There are 2 bedrooms. There are 3 bathrooms. There is a kitchen. There is a living room. E there is a dining room. Então, aqui nós tínhamos que descrever a imagem, né? Nós tínhamos que descrever quantos quartos conseguíamos ver, quantos banheiros possui na casa, quantas cozinhas.
Então, aqui era só uma questão de descrição mesmo da imagem. Bom, aqui nós temos um exercício de reading, tá? E vamos às perguntas. Número 2. Leia o texto e decida se as frases são verdadeiras ou falsas. Depois, compare as respostas com os colegas. Então, ficou na seguinte sequência: T, F, F, T, tá? Verdadeiro, falso, falso, verdadeiro. Então, quartos são conectados com a identidade. Verdadeiro. Quartos de crianças são a mesma coisa ao redor do mundo? Falso, né? A foto da série Onde Crianças Dormem mostra crianças apenas de um país? Falso também, né? E por último, existem muitos brinquedos no quarto da Kaia? Sim, verdadeiro. Número 3. Observe duas ou mais fotos da série Onde Crianças Dormem e descreva os quartos da Liz, os quartos da Li e do Juan. Então, aqui basicamente você iria observar a imagem e descrever o quarto de cada um. Então, olha só, o quarto dali. There is a chair, there is a desk, there is a computer, there are many toys. Vamos ver o do Juan. There is a bed, there is a guitar e there are many hats. Existem muitos chapéus. Vimos a questão dos possessives, né? Olha aqui a letra A da primeira questão. Quando nós queremos indicar posse em inglês, nós usamos apóstrofe S, tá? Então, você marcaria um X aí nessa alternativa, que tem a apóstrofe e o S. Lembram do apóstrofe S, né? Letra B. The owner, the person who possesses something, comes. Então, o dono, a pessoa que tem a posse de alguma coisa, né, ou de algo, vem depois ou antes da posse, né, do objeto que se está falando que o dono tem posse. Ele vem before. Before é antes, tá? Número 2, use as palavras do trecho da atividade 1 para completar o quadro. Então, nós tínhamos owner, children, já que nós estávamos falando do quarto das crianças. A child, né, também, que é uma forma de falar dessas crianças. E aí tínhamos Jane Smallison, Kaya, the 4-year-old, que também foi utilizado essas palavras para substituir um nome, tá? Para evitar a repetição no texto. Então, todas essas palavras listadas aqui na primeira coluna falam do dono, né? De quem tem a posse de alguma coisa. E aqui na segunda coluna nós temos o possession. O possession é sobre a posse ao qual essas pessoas, né, os owners,
Tem. Então, nós temos bedrooms, bedroom, photo series, mother e dresses. Então, todas essas palavras se referiam aos donos, né, dela, lá da primeira coluna que acabamos de ver. Vamos à seção Your Turn. A primeira questão pede para seguirmos as linhas para encontrar o dono dos objetos abaixo. Então, olha só, na letra A, eu tenho Wendy's tablet is brand new. Então, a Wendy, que é a moça loirinha aqui, ela é a dona do tablet. Então, você tem que fazer o traço até chegar na Wendy, tá? Letra B. Josh's basketball is old. Então, dele é o acessório de basquetebol, que é a bola. Letra C. Rose's skateboard is broken. Então, a Rose é a dona do skate que está quebrado. Letra D. Victor's book is really scary. Então, o livro do Victor é muito assustador. Vamos à questão número 2. Escreva os possessivos no lugar correto. Tá? Então, letra A. This is my friend's building. Então, este é o prédio do meu amigo. Logo, se é do meu amigo, se a posse aqui citada é do meu amigo, então a palavra friends é que vai receber o apóstrofe S. Letra B. Eng's books are in the living room. De quem são os livros? É do Eng. Então, o Eng é que vai receber o apóstrofe S. Eden and Benji's bedroom is very big. Nesse caso, nós vemos que o quarto pertence aos dois meninos, né? Ou aos dois rapazes. Então, a última pessoa é que recebe o apóstrofe S. Letra D. My dog's house is in the yard. Tá? Então, de quem é a casa? A casa é do cachorro. Então, o cachorro é que vai receber o apóstrofe S. Número 3. Reordene as palavras para fazer as frases. Então, aqui nós tínhamos que reordenar, né? Colocar em ordem as palavras para formar a frase. Na letra A fica My brother's homework is in the kitchen. Letra B. Is this Luan's desk? Aí é uma pergunta, não esqueça de colocar o ponto de interrogação. Letra C. My dad's car isn't in the garage. Então, o carro do meu pai não está na garagem. Letra D. Cats and Cave's bedrooms are upstairs. Né? Então, a Cat e aliás, os quartos da Cat e da Kate estão nos andares de cima. Vimos também os possessive adjectives, né, que servem para substituir nomes repetidos em uma frase. Então, aqui na questão número 1, vamos lá. A questão número 1 pede o seguinte: leia estas frases do texto e preste atenção para as palavras em negrito. Sublinhe as expressões que elas se referem. Então, olha lá. For some children.
E aí a próxima, James Mollison. Então, essas duas palavras você deveria sublinhar. Por quê? Porque as palavras em negrito estão substituindo essas mesmas palavras sublinhadas, tá? Por que elas estão substituindo, teacher? Porque dessa forma se evita a repetição no texto e a mensagem se torna mais clara, tá? Número 2, complete o quadro. Então, nessa questão, nós completaríamos o quadro com, na primeira coluna, os subject pronouns, que é o que utilizamos com maior frequência, né, quando construímos uma frase, utilizamos ele, conhecemos bem os subject pronouns lá do verbo to be. Os possessive adjectives foi o que nós conhecemos agora, né? Que é quando eu utilizo eles para substituir o nome, para dizer que algo está de posse de alguém também. Na seção Your Turn, nós tínhamos que sublinhar a correta opção para completar as frases. Então, olha só, eu observo a figura da letra A, eu vejo que tem duas pessoas, né? Ao observar a questão, eu olho que tem her, que significa dela, your, seu, e their, que é deles. O que faz muito mais sentido, né? Então, eu tenho que sublinhar a palavra their, né? O subject, aliás, eu tenho que sublinhar o their. Letra B. She is waiting in her car, né? Então, ela está esperando no carro dela. Letra C. His video game is new. O videogame dele é novo. The dog is inside its house. Então, its, por que its, teacher? Eu utilizo its para falar de objetos e animais. Sempre, sempre. Não importa se estamos estudando o verbo to be, não importa se estamos utilizando o possessive adjective, sempre o its é direcionado para objetos e animais. Número 2, reescreva as frases. Reescreva as frases seguintes, colocando em ordem as palavras em negrito, né, substituindo pelos possessive adjectives. Letra A. There is a balcony in Mary's apartment. Então, aqui eu vou colocar there is a balcony in her apartment. Então, todos os nomes em negrito eu vou substituir pelo possessive adjective, né? Que é aquele que eu utilizo para evitar a repetição. Letra B. These are their desks. Letra C. Its bed is super fluff. Né? Its. Então, estamos falando de gatos, né? Substituindo my cat. E letra D. Is John's house in this neighborhood? Is John's house in this neighborhood? Então, no caso, para substituir aí o John's, eu utilizo is his house in this neighborhood? Assim, ao falar, né, soa estranho, mas é a forma correta de se perguntar, né, sobre a casa de uma outra pessoa.
Bom, aqui nós vemos tipos de moradias e aqui é a crossword puzzle, né? A cruzadinha. Então, olha só. Observaríamos aqui a figura e completaríamos aqui os quadrinhos, tá? Essa daqui não tem segredo, então eu vou passar adiante. Bom, aqui as questões de listening. As questões de listening é importante para atualizarmos até aqueles alunos que não conseguiram ter acesso ao áudio por alguma razão. Vamos lá. Número 1. Ouça Samantha and Richard talking about their homes and take notes. Então, no áudio, eles falavam sobre suas casas. Vamos ver aqui. Esse espaço onde tem as figuras é onde você faria anotações sobre o que você ouviu no áudio. Número 2. Baseado nas suas anotações, responda as questões seguintes. Letra A. Is Samantha's home a house or apartment? A casa da Samantha era house, né? Era casa ou apartamento? Samantha's home is a two-story house. Então, é uma house. Letra B. Is Richard's home a house or apartment? Richard's home is an apartment. Letra C. How many rooms are there in Samantha's home? There are 8 rooms, né? Tem 8 cômodos na casa da Samantha. Letra D. How many rooms are there in Richard's home? There are 5, né? Então tem 5 cômodos. Letra E. What is Samantha's favorite place in her home? Her favorite place is the garden. Vejam que nas respostas eu sempre utilizo o final da pergunta para responder. Letra F. What is Richard's favorite place in his home? His favorite place is in the living room. Vimos também o there be na forma negativa e interrogativa. Tá? Então, vamos aqui às últimas questões de hoje, senão a nossa videoaula ficará muito longa. Estarei enviando a segunda parte na próxima aula, ok? Conecte as frases de acordo com Samantha e Richard's interviews. Então, aqui nós tínhamos que ligar de acordo com a entrevista de Samantha e de Richard. Então, olha lá. There is a big living room. There isn't a garden, but there's a playground. Então, todas essas frases, pessoal, são ditas pelos personagens, né? A Samantha e o Richard. There are 8 rooms. E there aren't any flowers. Número 2, complete o quadro. Então, aqui ele pergunta sobre a estrutura, né, as opções, né, de como podemos utilizar o there is e o there are. Então, ele coloca aí, ó, no plural. There are, na forma completa, né, na negativa forma, sem estar contraído. O there is not. E na forma plural, na contração, nós temos there aren't. Ok?
Então, só tínhamos aí nessa questão que completar com as formas do there is e o there are, ok? Bom, então a nossa videoaula vai ficar por aqui. Na próxima aula, estarei liberando o restante da correção desse capítulo, tá? Ainda tem também a página do Challenger. E até a próxima aula, ok?